Contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 4. Eis a temática do nosso culto de hoje, alusivo ao dia de amanhã, o terceiro domingo no Advento, e por isso, na coroa de Advento, 3 velas acesas. O Natal está próximo. Também nos lembramos de que, pela palavra e sacramentos, Deus continua vindo a nós. E também de que qualquer hora, Jesus voltará para nos levar para junto dele eternamente no céu. Esses 3 conhecimentos a partir da palavra de Deus, nós nos lembramos nesse período no Advento. Que bom que você está conectado conosco, é sempre uma grande alegria. Iniciamos o nosso culto, querendo nesse momento convidar você para que possamos em conjunto fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino de número 4 do Inário Luterano. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus e nós queremos utilizar nesse momento as palavras do Salmo de número 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade,
e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Se essa também a tua sincera confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos uma palavra do profeta Isaías, alusiva ao terceiro domingo no Advento, o dia de amanhã, na qual nós queremos ler nesse momento. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, falando sobre a vinda do Salvador Jesus, a preparação a respeito de João Batista e a felicidade de Jerusalém, do povo de Deus. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Cristo vem, Cristo virá, alegria do povo de Deus. Nós queremos, nesse momento, após ouvir a profecia do profeta Isaías, no capítulo de número 35 de Isaías, nós fazemos a confissão da nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino de número 7 do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto do Evangelho para o dia de hoje, Mateus capítulo de número 11, do primeiro versículo até o versículo de número 15, onde queremos destacar o versículo de número 4, onde diz: Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Que Deus possa abençoar o meditar dessas palavras em nossos corações. Amigos no Salvador Jesus, diante de um fato a ser esclarecido, nada melhor do que se falar com quem ouviu e quem viu este fato. É por isso, em todos os tempos, que diante de acontecimentos importantes, vai-se em busca de testemunhas que ouviram e viram os fatos, para dessa forma se esclarecer a verdade. Em nosso texto do Evangelho de hoje, Mateus 11, 1 a 15, é-nos dito que João Batista, aquele que viera preparar o caminho para Jesus, isto é, pregar ao povo que a vinda de Jesus estava próxima e que as pessoas deviam arrepender-se dos seus pecados, nele creem, e oportunizava as pessoas serem batizadas no Rio Jordão. Após confessarem os seus pecados, este João agora, ele está preso na cadeia. Não está preso por ser um transgressor da lei, mas pelo contrário, por pregar corretamente a lei de Deus. E mais especificamente, o 6º mandamento: não adulterarás. Tal mandamento atingiu em cheio o rei Herodes, que vivia em adultério com a mulher do seu irmão. E então, ficou furioso com o que João Batista falou para ele a respeito da lei de Deus e mandou prender João. Na cadeia, João está distante das notícias do mundo da época. E João agora tem poucas informações do que está acontecendo lá do lado de fora. Dúvidas vieram em sua mente, pois ouvira falar a respeito de Jesus. E por isso, ele mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? É interessante que Jesus, assim como em outros momentos, em que teve, como dizemos na gíria, uma pergunta queima-roupa, ou seja, uma pergunta direta a ele, como essa do nosso texto. Jesus não apenas respondeu sim, ou, em outra pergunta, dizer não para as perguntas, mas ele apontou para fatos reais que estavam ocorrendo ao seu redor. E mais ainda, comprovando esses relatos feitos já em relação ao Antigo Testamento, a profecias a respeito dele. Por isso, Jesus, em resposta à pergunta dos discípulos de João, Jesus então responde: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E mais, disse Jesus, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Com essa resposta, Jesus estava certificando a João quem de fato ele era
o Cristo que havia de vir como Salvador do mundo. João podia comprovar o que os discípulos trouxeram em resposta a partir das profecias do Antigo Testamento. E como exemplo de uma delas, Isaías 26, 19, a respeito da ressurreição. Em nosso texto do Evangelho de hoje, Mateus 11, 7 a 15, Jesus fala várias coisas sobre João, na continuidade do texto, falando ao povo. Não podemos nos esquecer que João estava preso, mas Jesus estava ensinando o povo. E sobre João, Jesus lembra que João estava no deserto, não era um homem bem vestido, usava uma roupa de pelos de camelo e um cinto de couro, ou seja, bem vestido para os parâmetros de pessoas ricas e que eram consideradas importantes na sociedade de então. João se alimentava exoticamente, gafanhoto e mel do mato. Um cara estranho, podemos dizer, até nos parâmetros dos dias de hoje também. Bem diferente do que a sociedade valoriza e tende a ouvir o que essas pessoas falam. Jesus deixa claro para a multidão de que não sigam as aparências nem as atitudes do mundo, mas é preciso olhar para a sua palavra. E Jesus diz no versículo 12 do nosso texto: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Jesus deixa claro que a mensagem do Evangelho Salvador, na fé nele, será sempre atacada, e muitas vezes com violência, em todos os tempos, como vemos em dias atuais pelo mundo também, e assim o será até a sua vinda. Os cristãos precisam estar firmados na palavra e jamais deixar-se levar por essas coisas que o mundo os tenta afastar desta palavra. E a vinda de Jesus trará a bem-aventurança eterna. A relação com a Escritura, bem sabemos que é uma questão de fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 nos diz claramente na Escritura: fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, crer ou não crer na revelação de Deus em sua palavra, a Escritura Sagrada. Jesus Cristo é o único Salvador, que mediante o seu sacrifício redentor na cruz e sua vitoriosa ressurreição, se ofereceu a toda a humanidade de todos os tempos, oportunizando a todo o que crê perdão dos pecados, vida já com ele aqui no mundo e a vida eterna, a salvação eterna com ele para todos sempre no céu. João Batista, logo adiante, sabemos que ele sai de cena, conforme o texto de Mateus 14, 1 a 12. Herodes manda matá-lo, manda decapitá-lo, para agradar Herodias, a sua amante. A palavra de Deus, no entanto, ela permanece para sempre. Jesus é o eterno Filho de Deus, verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, nosso Senhor, Salvador e único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2, 4 e 5. Amigos no Salvador Jesus, Deus quer que vivamos enraizados em sua palavra, edificados nela também, em vida de arrependimento e fé. A pregação de João Batista e a pregação na continuidade de Jesus também em seu ministério. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Que Deus nos oportunize comemorarmos daqui a alguns dias novamente o Natal, o nascimento do Salvador Jesus. Que Deus também nos conceda usufruir regularmente da sua palavra e dos sacramentos, batismo e santa ceia, os meios que Deus usa para criar a fé em nosso coração e também manter a fé em nossos corações. Aguardemos em fé a volta do Salvador Jesus para a vida eterna. O convite maravilhoso: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, conforme Mateus, capítulo de número 25, mais adiante em nosso texto. E, enquanto isso não ocorre, estamos no dia a dia de nossas vidas, podemos viver uma vida abençoada junto a Deus e de amor para com o nosso próximo, alimentados pelo amor de Deus em nosso coração e extravasando esse amor para com o nosso próximo, na nossa família, no âmbito da igreja e na sociedade em geral, por onde nós estivermos neste mundo que Deus nos dá oportunidade. E não nos esquecermos de que Deus quer que o Evangelho seja compartilhado, anunciado para o mundo, conforme Marcos 16, 15, e de pregai o Evangelho a todas as pessoas. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Momento de nossa oração geral, em que você sinta-se também incluído nesse momento, a fazer seus agradecimentos e seus pedidos a Deus. Não temos aqui uma relação de pessoas, poderíamos até esquecer algumas pessoas entre nós, mas às vezes temos pessoas nas suas necessidades, tanto de agradecimentos como de pedidos na família, no âmbito da igreja e pelo mundo afora que temos conhecimento. Deus conhece cada uma delas e nós, em nossos pensamentos também, pedindo a Deus, Ele sabe de quem nós estamos falando. Agradeçamos a Deus por conhecer esta mensagem do Evangelho, por nos ajudar em nossa vida no dia a dia, nos abençoando, e por fim, que possamos habitar com Ele eternamente. Convido você a que nós nos concentremos e oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, como é bom ouvir a mensagem do Evangelho da salvação em Teu Filho Jesus. E já desde o Antigo Testamento ouvir as palavras de Isaías no capítulo 35, de ânimo aos que estão desanimados. A lembrar-se que haverá uma nova Jerusalém, ou seja, Senhor, um mundo perfeito, quando nós partimos deste mundo, deste vale de lágrimas, aqui em que estamos. Bondoso Deus, te agradecemos pelas tuas misericórdias e graça, em oferecer a nós a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, recebermos o perdão, fortalecermos a nossa fé, e para tanto o Salmo 51, as palavras do salmista Davi, em reconhecimento do seu pecado, e pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, mas sustém-me como um voluntário espírito. Continua a abençoar as nossas vidas em tua graça, misericórdia e amor, com mensagem tão importante também, nesse período no Advento, em que nos lembramos o nascimento de Jesus, o teu Filho, que veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. Nos lembramos também que tu continuas vindo a nós pela palavra e pelos sacramentos, batismo e santa ceia, e que um dia teu Filho virá para nos levar para a bem-aventurança eterna. Olha com tua misericórdia e graça também para as nossas necessidades, dificuldades, angústia, dor, dias difíceis que passamos aqui nesse mundo, com tantas pessoas ainda em relação à Covid, em relação às guerras, em relação a tantas mortes violentas, Senhor, a tempestades, caristias, fome, incêndios, inundações e outras calamidades.
Ajuda-nos, Senhor, em tua graça e dá-nos sempre a certeza de que tu jamais nos abandonas, como tu nos lembras no Evangelho de Mateus, no final dele, capítulo 28, versículo 20. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Recupera as pessoas de acordo com a tua santa vontade e também consola os entes queridos daquelas que tu as levaste desta vida já para junto de ti. E faz-nos viver uma vida em arrependimento e fé em teu Filho Jesus, nosso Salvador, para que possamos habitar a vida eterna. Fica conosco, abençoa o dia a dia das nossas vidas e ajuda-nos para que testemunhemos do teu amor como tu queres, anunciando, compartilhando este evangelho da salvação a todas as nações. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o momento que sempre agradecemos a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Deixar o convite para você também, próximo sábado, 19h15, poder estar novamente conectado conosco. Compartilha esta mensagem, este culto da palavra de Deus, este louvor ao nosso Deus, também com outras pessoas, para que outros possam usufruir também de maravilhosa mensagem do Evangelho. Convidamos para os cultos presenciais também, na sede da comunidade, Paróquia Evangélica Luterana São Paulo, Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, Rua Paraguai 37, bairro Fátima, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, ou na segunda comunidade, Parque Residencial Itacolomi, parada 79A, da faixa Porto Alegre-Taquara, RS 20, domingos às 9h. Que Deus possa abençoar o seu fim de noite, o dia de amanhã, domingo de amanhã, também a semana toda, e a estar conosco novamente para este momento, ou presencialmente. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto. Convido você a cantar junto ou acompanhar o grupo Boa Nova em uma canção. Canção muito conhecida. Ó Gomó. Ó Gomó, que pão maravilhoso é. Os irmãos que vão reunir. Sobre esse paraíso.
sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Olha o chave, olha lá! Chave, 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 eu quero saber, as meninas vieram hoje. As gurias vão querer entrar na rodaria de Deus. As gurias vão querer entrar na rodaria de Deus. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Os guris vieram hoje. Os guris vão querer entrar na rodaria de Deus. Os guris vão ter que entrar na rodaria de Deus. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Os grevistas vieram hoje. Os grevistas vão ter que entrar na rodaria de Deus. Os grevistas vão ter que entrar na rodaria de Deus. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Os colorados vieram hoje. Os colorados vão ter que entrar na rodaria de Deus. Os colorados vão ter que entrar na rodaria de Deus. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Boa nova vai ter que entrar na rodaria de Deus. Boa nova vai ter que entrar na rodaria de Deus. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Todo mundo vai ter que entrar na rodaria de Deus. Todo mundo vai ter que entrar na rodaria de Deus. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso pra ele quebrar, sobe como um vaso novo.